10 horas e 45 minutos. Agora partiu aula, hein? Escolinha do Professor Pontes, com Felipe Pontes. Na última semana, a gente vivenciou uma polêmica na Bolsa. Essa polêmica foi relacionada a 11 IPOs recentes que foram realizados considerando as premissas da norma da instrução CVM 476, de 16 de janeiro de 2009. Essa norma trata das ofertas públicas de distribuição de IPOs com esforços restritos. Eu sei, tá difícil de entender ainda, porque o Felipe Pontes vai nos ajudar a tatear isso. Alguns investidores estão muito indignados. E exatamente sobre esse assunto, o Pontes está na área para a gente tabelar. Fala aí, Pontes, bom dia para você, tudo certo? Fala, pessoal, bom dia, tudo bem comigo? Espero que com vocês também. Pontes, algumas das perguntas que os ouvintes têm mandado para a gente é: será que dá para ser ressarcido de algum eventual prejuízo? Vamos entender essa parada. De saída, existem duas formas, para a gente ser bastante didático. Existem duas formas para as empresas debutarem no mercado de capitais lançando as suas ações. Dois jeitos de você fazer um IPO. A mais comum é a instrução CVM 400, em que todo mundo pode entrar no IPO. Pronto, você é uma empresa, abriu seu capital, todo e qualquer investidor, seja ele institucional, seja ele pessoa física, pode entrar no IPO. Só que tem também a CVM 476, que é bem mais restrita. Então, Pontos, dá pra gente uma visão geral sobre as diferenças entre essas duas modalidades que acabam gerando essa confusão e a sua opinião sobre tudo isso que movimentou o final da semana passada. Bom, de fato, a 476 ela é bem restrita. Ela foi criada ali para tentar facilitar o acesso de algumas ofertas, empresas menores terem um acesso mais rápido ao mercado de capitais. Quando a empresa quer fazer uma captação mais rápida, para não ter que passar por todo o processo burocrático, leva bastante tempo aí. Nosso processo de IPO levou, talvez, 3 meses, alguma coisa assim. Leva tempo. Às vezes a empresa não quer esperar esse tempo todo, ela faz uma oferta restrita e aí ela segue as premissas da 476. Se a empresa quiser fazer uma oferta mais ampla, com mais tempo, ela faz a 400. Então, a diferença no geral é a quantidade de acesso que a gente disponibiliza, né, para 476. Ela é bem restrita no sentido de que são 75 investidores profissionais que podem participar, quer dizer, podem ser apresentadas a oferta, e só 50 podem entrar, e na geral, na 400, não, aí é liberado para todo mundo. Então, quer dizer, na CVM 476, eu vou lá e ofereço, abro a porta para que você possa entrar no IPO da companhia só para 75 investidores profissionais, que não são qualificados, certo? Isso. E aí a gente pode até falar sobre esses conceitos mais para frente. Que é um conceito importante e que é meio estranho até. Mas, no geral, é isso. Se a empresa quiser fazer pela 476, tem que ser restrito mesmo, porque a quantidade de informação é restrita. Então, eu concordo com a norma, que tem que ter essa restrição. Mas eu não concordo com o que vem depois, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Então, é isso. Eu acho que para a norma, para essa oferta restrita, tem que ser assim, restrita mesmo. Mas eu não concordo com esse caos que foi gerado aí na semana passada. Isso tem que ser mudado, na minha opinião. Pontes, a 476 trata de IPOs com esforços restritos de distribuição. Mas, na prática, quais são esses esforços restritos e quem pode participar destas ofertas de IPO? E depois do IPO, quem pode negociar os ativos na Bolsa no mercado secundário? Uma parte da resposta eu adiantei, né? A oferta ela é feita para até 75 investidores profissionais. Não necessariamente tem que ser 75, até 75 investidores profissionais. E aí só 50 deles, até 50 na verdade, podem entrar, né? Então essa é uma diferença fundamental. Ela é uma oferta muito mais rápida, com menos exigências, como eu comentei antes, por isso as restrições todas. E essa é a vantagem para a empresa, né? É muito mais rápido. É mais rápido, é menos burocrático, mais rápido, então você consegue captar o recurso mais rápido. Tá. E aí é interessante a gente dizer, né, detalhar, definir o que é um investidor profissional. Isso. E aí é esse o meu ponto. Eu não acho que a gente deva ter uma distinção de investidor profissional qualificado e o resto. Pô, para que isso? Eu não preciso que o Estado me coloque no colo para dizer onde é que eu posso investir. E pior ainda, o que é que define um investidor qualificado e um profissional? Investidor profissional é aquele que tem 10 milhões de reais investidos e ele se autodeclara investidor profissional. Ele vai lá, assina um termo, eu sou investidor profissional, beleza. Existe uma outra alternativa para quem não tem 10 milhões de reais. Você pode tirar algumas certificações no mercado financeiro, tipo CGA, CNPI, CFA, CFA acho que não. CFA não, porque a CFA não é regulada aqui no Brasil. CFP,
e aí você se registra na CVM e aí você pode ser considerado investidor profissional. Então, essa é a definição de investidor profissional. Algumas instituições também são consideradas profissionais, né? Uma instituição financeira é um investidor profissional, uma seguradora é um investidor profissional. Então, essa é a definição de investidor profissional. Uma dúvida que chega pra gente aqui, a Isa já me repassa, o Reinaldo de São Paulo, ele pergunta o seguinte: um investidor que tenha um patrimônio, uma casa, aqui no caso ele exemplifica, que é avaliada acima dos 10 milhões de reais. Isso em si já basta para que ele seja um investidor profissional? Ou esses 10 milhões precisam estar aplicados em bolsa ou em alguns produtos financeiros específicos? Ativos financeiros, mas como eu disse antes, a norma, ela meio que... a norma é clara quanto a isso, né? Investimentos. Eu não tenho certeza agora se define que é aplicação financeira e títulos de valores imobiliários. Eu lembro que é investimento, agora eu não sei se eles detalharam tanto. Tá. Uma casa pode ser um investimento, mas você tem que ver o que é que diz a norma e a autodeclaração. Eu não estou estimulando ninguém a sair se autodeclarando investidor profissional, nem qualificado, mas é autodeclaração. Você vai lá e se declara. Você acha que tem patrimônio suficiente para ser considerado profissional, você pode se declarar lá como profissional, mas veja a norma antes, porque vai que vão fiscalizar. Eu acho que ninguém vai fiscalizar isso, mas vai que fiscalizam. Isso é considerado um crime e tu se ferra. Então, vai devagar. Não, todo o risco aí precisa ser colocado na mesa, sem dúvida. Agora, vamos fazer o seguinte. Rolou o IPO. O IPO cumprindo o CVM 476. Portanto, esforços restritos, até 50 investidores profissionais entraram. E aí, esse dinheiro vai direto para o caixa da empresa. Estamos falando do mercado primário. IPO passado, esses papéis podem ser negociados no mercado secundário. E aí, neste caso, quem que pode entrar na negociação? Nesse caso, isso eu não sabia. A 476 da oferta e tal, eu sabia, mas, não sabia desse detalhe de que só quem pode negociar as ações no mercado secundário, depois que a empresa entrou na bolsa, são investidores qualificados. Quem pode entrar no IPO de oferta restrita é só profissional. Depois, no mercado secundário, depois que foi feito o IPO, só investidor qualificado pode fazer. Olha só. E aí, isso dura por 18 meses. Qualificado é 1 milhão de patrimônio. O investidor qualificado é aquele que tem R$1 milhão investidos ou que foi aprovado em alguma prova de certificação. Perfeito. Entre as que você citou aqui. Isso. não é 1 milhão de patrimônio, é R$1 milhão investidos. É isso. Tá. E aí, só depois de 18 meses é que os outros investidores que não são profissionais e não são considerados investidores qualificados, eles podem negociar. Ou, se por acaso a empresa fizer uma outra oferta que siga as premissas da Instrução 400, aí essa restrição é quebrada. Fizesse uma oferta subsequente, aí sim, fizer um 400. follow-on, a oferta subsequente depois com a 400, aí essa restrição é quebrada. Que pra mim não faz sentido. Tem empresa que já divulgou o balanço e tudo dessas. Por que eu não posso, se eu não for qualificado ou profissional, por que eu não posso negociar no secundário? Qual o sentido disso? Pra mim não tem nenhum sentido, mas tem muita coisa na regulação brasileira que não faz sentido. Nosso mercado é bem protegido, tem motivos para isso também, mas, será que precisa desse exagero todo? É uma questão, de fato. Agora, é legal a gente reforçar conceitualmente para nossa audiência a diferença entre mercado primário e secundário. Quando uma empresa, quando uma companhia abre o seu capital, ela faz um IPO ou depois faz um follow-on, uma oferta subsequente, aí a gente está falando de uma grana que vai para o caixa da empresa para que ela expanda os seus projetos, para que ela aumente o modelo de negócio, para que ela resolva algumas pendências, para quaisquer objetivos que ela, empresa, vai dividir com o seu público. De modo que quando você vai lá e compra, por exemplo, vou pegar a cotação de momento, um papel da Petrobras, você vai lá no mercado fracionário e você pega um papel preferencial da Petrobras, PETR4 é o ticker, R$ 29,13 a cotação de momento. Esses R$ 29,13, eles não estão indo para a empresa. Você está no mercado secundário aqui. Esses R$ 29,13 vão para a mão de quem vendeu o papel para você. Um outro investidor que colocou esse papel à sua disposição. É diferente. Por isso que a gente tem que deixar bem essa risca, né, entre mercado primário e mercado secundário. Isso. E, a empresa já divulgou balanço, já divulgou um monte de outras informações. Não tem mais para que ter essa restrição. Mas é o que a norma diz, infelizmente. Inclusive, a norma tá passando por uma... esqueci o nome agora. Audiência pública. Sim. Para alteração. Espero que isso aí caia, né? Vamos ver. E na tua percepção, de quem é a culpa desse caos que a gente viveu em função desse choque? CVM 476, CVM 400, os dois jeitos de fazer IPO. Se a gente for olhar puramente na norma, a culpa é das corretoras, dos intermediários. A norma é bem clara com relação a isso. A norma, o artigo 16 da 476, ela diz que os intermediários que são responsáveis por fiscalizar quem pode e quem não pode fazer as operações. Então, pela norma, as corretoras são culpadas. Mas aí a gente também tem o fato de que a norma é de 16 de janeiro de
2009. A última alteração relevante foi em 2014, que eles alteraram de 50 para 75 investidores profissionais poderiam ter acesso à oferta e de 20 para 50 que poderiam entrar na oferta. Essa foi a última alteração relevante que aconteceu, que foi em 2014. Então, podiam ter tirado essa dos 6 meses, do 1 ano e meio aí, que não faz muito sentido, na minha opinião. Deixaram, espero que agora nessa audiência pública, que já fechou, infelizmente, se esse tumulto tivesse acontecido até julho, que encerrou em julho o recebimento de comentários, eu tenho certeza que ia lotar de gente comentando sobre isso. Pois é. Então, inclusive, eu digo aí para todo mundo, acompanhem as audiências públicas da CVM, defendam os seus interesses. Ninguém vai defender o seu interesse. Você tem que defender o seu interesse. Então, vejam lá os comentários. Tem 37 comentários nessa audiência pública de empresas, corretoras, advogados, pessoa física também enviou. Como é que faz para acompanhar? Essa audiência pública específica é número 2 de 2021. Então, bota no Google, audiência pública CVM 0221, vocês vão encontrar lá o link. Perfeito. Mas no site da CVM tem um botão lá que tem várias audiências públicas. E acho que em resumo, em relação a esse assunto que está pautando a escolinha do professor Pontes de hoje, é considerar que de 2009 para 2021 o mundo girou algumas vezes, né? Então há algumas revisitas que se fazem necessárias. Um detalhe, é importante que todo Claro. mundo que se sentiu prejudicado, bota no Google aí, audiência pública CVM 0221, vejam os comentários de 37 pessoas, empresas que fizeram comentários lá, vejam quais são os interesses que estão sendo defendidos nesses comentários. Vê se alguém está defendendo o teu interesse. Eu não sei, eu não li, mas eu passo a tarefa para vocês aí. Ô, Pontes, mas e aí, como ficam os investidores e quem paga o prejuízo? Beleza. Existe uma coisa na bolsa, né, na B3, pela BSM, que você tem um mecanismo que você pode tentar recuperar alguns prejuízos seus. Mas antes de falar dessa parte de prejuízo, como é que ficam os investidores que compraram quando eles não poderiam comprar? A CVM soltou na sexta-feira um esclarecimento, uma nota de esclarecimento falando sobre isso. E aí eles disseram lá que quem tem a ação... na verdade, eles não foram muito claros. Deixa eu até ler aqui na íntegra, eu salvei aqui. Eles dizem o seguinte, no geral, assim, os investidores não qualificados podem fazer negociações com os 11 ativos lá que estão com essa restrição, Tá. desde que com, aí agora aspas da CVM, objetivo exclusivo de desfazer suas posições. Então, o que eu entendo aqui é que eu só posso negociar o ativo se for para vender. Para vender. Então, se eu quiser ficar, eu fico. O que eu entendi foi isso desse Eu nosso também. esclarecimento. Também Então, estou entendendo isso. quem tem, se quiser ficar, fica. Agora, se quiser fazer a operação, é só se for Só de pra vender. venda. E aí, para vender, só pode vender para quem é profissional ou qualificado. Ou qualificado. Então, as corretoras vão ter que fazer esse controle aí. Rapaz, você tá entendendo a parada, né? Empresas que fizeram o IPO com esses esforços restritos, que em teoria só poderiam ser negociadas no mercado secundário por investidores profissionais ou qualificados, foram negociadas por investidores pessoas físicas que do dia para a noite tiveram congelados ali os papéis que estavam na mão deles. Então a gente precisa monitorar. Por enquanto é esse o posicionamento. Por enquanto é isso. E sobre o prejuízo especificamente, eu fiz uma imagem, se puderem colocar aí. Bora lá, vamos lá. Um algoritmo para tomar decisão. Tá aí, ó. Na imagem, eu coloquei em cima aí quais são os 11 ativos que estão com essa restrição. São IPOs recentes, aí os mais conhecidos... eu não coloquei BR Partners. BR Partners era pra estar aqui. Tem Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 faltou justamente a BR Partners, são Boa. 11. O mais conhecido é BR Partners, Lê pra gente aí, ô Pontos, quais são? eu não vou saber o nome das empresas, eu coloquei só o ticker. o ticker mesmo. AVLL3, HBR3, Vamos, que é a Vamos 3, que é a Vamos. ALLD3 é a Allied. IFCM3, VVEO3, AGXY3 é a AgroGalaxy, TTEM3 é a 3 Tentos, LVTC3, não conheço, e a DOTS 3, que é a DOTS lá de fidelidade. Ó, se algum desses tickers te soa familiar, se tá na tua carteira, essa vai pra você especificamente. Se não tá, é pra você estar na mesma página desse assunto que vem correndo o mercado. Ficou faltando a BR Partners, que é a BRBI11. E a mais líquida, né, de todas, aquela que tem mais volume de negociação. E aí você fez o esquema. Isso. Aí, primeira pergunta. Se você acha que foi prejudicado pela proibição da negociação desses ativos, se você acha que não foi, então senta e chora e assume o prejuízo aí, se você teve prejuízo, porque na sexta-feira esses ativos caíram aparentemente bastante por causa disso.
Sim. Se você acha que foi prejudicado, a primeira coisa é fala com a tua corretora, teu assessor, teu agente autônomo, tenta negociar isso. Se por acaso você se sentir prejudicado de alguma forma. Se, por exemplo, se a corretora compulsoriamente zerou tua posição. Pode ser que alguma corretora tenha feito isso. Eu não vi nenhum caso desse, mas aconteceu comigo em outra situação. Eles me zeraram compulsoriamente e eles estando errados, na minha opinião também. Eles diziam que estavam certo, eu dizia que estava errado, eu dizia que não ia zerar, eles diziam que ia zerar. Eu disse, então pronto, então zero, eu não vou zerar não. Aí eles me zeraram. Então, se você foi zerado e você acha que tá certo, aí beleza. Tenta negociar com a corretora. Se não teve negociação, aí... Teve negociação, beleza, resolveu o problema. Se não teve, aí vem para a barra vermelha que eu coloquei aí, que é buscar o MRP, né? Que é o mecanismo Putz, a sigla eu não lembro qual o nome é, mas é o mecanismo de ressarcimento de prejuízo, é isso. Perfeito. Mecanismo de ressarcimento de prejuízo, que é da BSM, que é o órgão lá de supervisão dos mercados da Bolsa, é um órgão da B3, é independente, com orçamento independente e tal, e faz a supervisão geral do mercado. Então, vocês podem entrar com pedido lá. Este é Felipe Pontes e o Bruno Ascenso, ligeiro que é, já foi caçar algumas das principais companhias que estavam nesse mapeamento do Pontos para ajudar você a reconhecê-las. LiveTech da Bahia está nesse mapa, Vivio, Alphaville SA, HBR Health, Infracommerce, além de BR Partners, que é a principal. Olha, muito legal nossa conversa, Pontes, te agradecer aí pela separação desse assunto, dessa pauta, em linha com a nossa produção. Um forte abraço, semana que vem estamos de volta e os ouvintes podem mandar pergunta, inclusive para pautar o Pontes aqui nos encontros, né, Pontes? Sim, seria legal que vocês tivessem dúvidas de alguma coisa aí, manda aí que o pessoal fala comigo e a gente trata de alguns assuntos que sejam de interesse de vocês. Eu vou colocar o link nas minhas redes sociais com as dicas aí para vocês entrarem com esse recurso lá na BSM e tentar ser ressarcido do prejuízo. @Pontes Retorno no Twitter, @Felipe Pontes PB no Instagram. E respondendo ao Rafael, DDD 66, que chegou a perguntar se Vamos, que fez o follow-on, ele perguntou se o follow-on da Vamos chega a desenquadrá-la do problema. Só que o follow-on também foi no CVM 476, né? Eu não acompanho a Vamos, não sei. Se foi 476, aí continua do mesmo jeito. Se foi 400, aí ela desenquadra. A julgar aqui pelo Rafa, ele vai lá e coloca isso. O follow-on da Vamos também acabou dentro do 476. Aí então, ferrou. pela coerência, acaba não desenquadrando, né? Aí não muda nada. Mas você vê que movimentou os nossos ouvintes e o teu mapeamento em especial deixou muita gente atenta aí. Grande Pontos. Um abraço pra você, até a próxima. Léo, Pontes, inclusive o Eric Ribeiro aqui de São Paulo, ele fala: parabéns, Pontes, suas explicações são fáceis de entender. Boa, valeu. Gostou, Pontes? Deu um trabalho danado pensar em como explicar isso mais didaticamente. Levei 2 horas preparando os pontos aqui. Tá certo. Depois do intervalo, tem um overview, um giro de mercado. Você vai curtir a participação do Felipe Corleta aqui. E o Bruno Ascenso está de volta para falar o que é notícia nos últimos minutos.